Existe uma batalha acontecendo dentro de nós a todo momento. É uma luta silenciosa, sabe? Entre aquilo que a nossa mente sabe que é o certo e o que o nosso coração, às vezes, insiste em desejar. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo nessa dinâmica e descobrir quem, no fim das contas, tem o poder de vencer essa guerra. Todo mundo já passou por isso, né? Aquela sensação de um conflito interno, como se duas forças estivessem puxando para lados opostos. Pois é exatamente sobre essa batalha que a gente vai conversar hoje. Então, bora lá! O nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender esse campo de batalha interno. Depois, vamos ver como a mente se impõe sobre o coração. Na sequência, uma analogia fundamental sobre sabedoria e insensatez, e como a luz vence a escuridão. E por fim, o que tudo isso significa para a gente alcançar uma vitória sem tanto esforço. Para começar, vamos definir onde essa luta acontece. Imagine o próprio corpo como uma espécie de cidade. E dentro dessa cidade, como a gente vai ver, existe uma disputa constante pelo controle, uma queda de braço que define muita coisa no nosso dia a dia. E olha que interessante como o texto mapeia essas duas forças. De um lado, a gente tem a alma divina, que fica no cérebro e busca coisas mais elevadas, a santidade. Do outro, a alma animal, que mora no coração e está sempre atrás dos prazeres do mundo. E o detalhe mais importante, nenhuma das duas tem o controle total. Elas vivem nesse eterno cabo de guerra. E essa cidade, claro, é o nosso próprio corpo. É o território onde essa briga pelo poder acontece a cada instante, influenciando o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz. Agora vamos avançar um pouco para entender a dinâmica de poder que já existe entre essas duas forças, porque o texto deixa bem claro uma hierarquia natural entre elas. Essa frase é a chave de tudo. O ponto crucial aqui é o seguinte: a própria forma como a nossa consciência foi criada já dá à mente, ao cérebro, a capacidade de governar as emoções e os desejos que vêm no coração. Não é algo que precisa ser conquistado, sabe? Já vem de fábrica. Mas como isso funciona na prática? É um processo de 4 passos. Primeiro, o desejo surge lá do coração e sobe para a mente. Segundo, a mente percebe, toma consciência dele. Terceiro, a vontade, que está lá no cérebro, tem o poder de dizer não, isso não, e simplesmente descartar a ideia. E quarto, que é o mais importante, redirecionar o foco para algo totalmente diferente, o oposto, na verdade. E o mais incrível é que essa capacidade não depende só de uma motivação espiritual ou religiosa. A própria lógica da mente por si só já é forte o bastante para controlar e desviar a atenção. É simplesmente o jeito como a nossa mente funciona. Bom, agora a gente chega na metáfora central que o texto usa para deixar tudo isso claro como água. É uma comparação que parece simples, mas que tem uma profundidade impressionante. Este versículo antigo é a chave para a gente entender não só que a mente vence, mas principalmente como ela vence. A comparação não é à toa, ela revela a natureza dessa vitória. O próprio texto levanta essa bola. Poxa, parece óbvio que sabedoria é melhor que tolice, né? O que essa analogia com luz e escuridão realmente quer nos dizer? A resposta, como sempre, está nos detalhes. Para entender a analogia, primeiro a gente precisa decodificar os termos. Sabedoria, nesse contexto, é um código para a santidade, para a alma divina, e insensatez representa o mal e os impulsos da alma animal. A ligação é tão forte que os sábios chegam a dizer que todo pecado é, na sua raiz, um ato de insensatez. Com esses termos definidos, agora sim a gente consegue enxergar a ideia genial que está por trás dessa analogia da luz e da escuridão. O foco aqui muda da força para o método. Então o ponto central é esse. A analogia não é sobre qual dos dois é mais forte, se é a luz ou a escuridão. É sobre o processo de substituição. Não se trata de uma batalha de força bruta. Pensa só, um feixe de luz, por menor que seja, ilumina um quarto inteiro. A escuridão não briga, ela não resiste, ela simplesmente cede. O texto faz questão de frisar que essa substituição é automática e inevitável. Isso ilustra perfeitamente a grande lição. Não é uma luta, é uma transformação do ambiente. Onde a luz chega, a escuridão simplesmente deixa de existir. A presença de uma anula a outra. Certo. Agora vamos juntar todas as peças e ver o que isso significa para aquela batalha interna que a gente falou no começo. Como essa analogia vira uma estratégia prática? A lógica da analogia se aplica direitinho aqui. Assim como a luz, a sabedoria da alma divina não precisa lutar de frente com a insensatez da alma animal. A simples presença de um pensamento divino, de algo sagrado, já desloca automaticamente o pensamento mundano. E esse slide resume a aplicação prática.
A vitória não vem de uma luta reativa, de ficar combatendo desejo por desejo. Ela vem de um foco proativo em preencher a nossa cidade, o nosso corpo, com coisas boas. Ao direcionar o pensamento, a fala e a ação para a santidade, a insensatez é expulsa não por confronto, mas por falta de espaço para ela existir. E assim, essa análise toda nos deixa com essa reflexão. Se a vitória é alcançada simplesmente ao se introduzir a luz, então a questão fundamental não é como lutar contra a escuridão, mas sim para onde a nossa luz será direcionada.